prometido, no vídeo de hoje nós vamos entender como avaliar os resultados dos bancos através de uma análise dos principais aspectos que demandam a atenção do investidor na avaliação dos resultados e através de uma análise de resultados na prática. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos aos principais aspectos na avaliação dos resultados dos bancos. Lucro líquido ajustado, margem bruta, receitas e despesas operacionais e administrativas, os resultados das carteiras de crédito, o ROI, ou retorno sobre patrimônio líquido, o índice de inadimplência e a provisão para devedores duvidosos, PDD. E vamos iniciar essa análise através do lucro líquido ajustado, que é o lucro líquido da empresa, desconsiderando suas reservas de lucros do período. A reserva legal, que é uma imposição legislativa, onde uma instituição financeira guarda parte do seu patrimônio, e a reserva de contingências, que é mais voltada para imprevistos que possam ocorrer no futuro. O lucro líquido ajustado, é importante deixar claro, é usado como base de cálculo para o percentual que será distribuído aos sócios, o famoso payout. E é uma métrica para compreender a saúde financeira da empresa, considerando todo o histórico, obviamente. É uma das variáveis para o cálculo projetado ou não do dividendo pago por ação, o famoso DPA, e por consequência do preço teto e da margem de segurança. Saber o lucro líquido ajustado ou projetar esse resultado é interessante para quem faz os investimentos pautados em definições ou projeções de preço teto e margem de segurança, considerando a cotação atual do ativo em que ele deseja investir, tal como acontece aqui na planilha que nós temos no canal, onde estabelecemos o dividendo por ação, o eventual preço teto, a margem de segurança em relação ao preço teto, ou seja, a diferença do preço teto para a cotação atual, e o dividendo com base, obviamente, essa margem de segurança e o valor do preço teto com base no dividendo que nós esperamos receber daquele determinado ativo. Agora passamos à análise da margem bruta, que é a razão entre o lucro bruto e a receita líquida. O lucro bruto é o que resta quando subtraímos os custos dos produtos vendidos da receita líquida. Já nos bancos, a medida é o spread, ou seja, a diferença entre o que o banco paga de juros a um investidor, que seriam os custos de captação, e o que ele cobra de juros nos empréstimos. O resultado é a margem de ganho bruta. Por exemplo, se determinado banco tem um custo de captação de 15% ao ano e empresta esse recurso a uma taxa de 40%, o spread ou a margem de ganho bruta é de 25%. Então, entender a margem bruta é essencial para investidores que procuram empresas que apresentam um aumento no lucro na relação entre custos e o preço praticado em eventuais vendas de produtos. Quanto maior for a margem bruta, mais lucrativa é a empresa. Então, em relação ao spread bancário, é preciso trazer algumas curiosidades. Todo spread é lucro do banco? Bom, primeiro é preciso dizer que o spread bancário no Brasil é um dos maiores do mundo. Agora, a composição dele não é só de lucros para o banco. Ele contempla ainda despesas em relação à inadimplência, custos administrativos, custo do compulsório bancário, que é uma reserva que o Banco Central determina que os bancos façam em relação aos ativos que estão nele custodiados, pagamentos de tributos, taxas e impostos, e ainda o resíduo líquido, ou o lucro líquido, que realmente é oferido pelo banco. Quase 3/4 do spread bancário brasileiro são compostos por inadimplência e pelo lucro dos bancos. E nada menos do que 5 impostos incidem sobre o spread bancário. O imposto de renda, o imposto sobre operações financeiras, o PIS, o COFINS e a contribuição social do lucro líquido, o CSLL. Em relação às receitas e despesas operacionais e administrativas, algumas observações importantes. É preciso que você avalie os resultados, as receitas e as despesas, em comparação com períodos anteriores, com outros bancos do setor bancário e também em relação à média do mercado. Se você entender que há alguma distorção, é preciso investigar por que dela está acontecendo. Buscar informações também em relação a ganho de eficiência relacionado à gestão dos custos, seja por uma melhor alocação de recursos ou pela redução de despesas, como por exemplo, uma redução do custo com agências bancárias, tendo em mente a menor utilização desses canais físicos pelos clientes. Isso é um ponto positivo para o banco. Em relação às despesas, você pode mensurar se o que foi reportado de despesa trará retornos futuros aos acionistas, como por exemplo, o investimento em tecnologia. E também entender se há fatores não recorrentes,
contribuindo para os resultados, sejam receitas ou despesas. Por exemplo, se há a venda de algum ativo que aumentou substancialmente a receita, ou se há um aumento de provisões por algum fato isolado, ou um cenário econômico desfavorável que afeta todo o setor e que trouxe resultados um pouco mais negativos àquele banco. Já em relação às carteiras de crédito e seus resultados, a carteira de crédito dos bancos é a lista de todos os empréstimos e financiamentos que um banco tem em andamento, seja crédito pessoal ou empresarial. É preciso avaliar o tamanho da carteira de crédito em relação ao tamanho do banco, para entender se o nível de exposições a riscos é excessivo. E também avaliar a composição da carteira de crédito para entender o perfil de risco da instituição financeira. O nível de inadimplência na carteira é outro fator preponderante, porque ele pode apresentar dificuldades para a recuperação de créditos que acabam contribuindo para a redução dos lucros e o aumento nas provisões de devedores duvidosos. E os níveis de provisões. As provisões são reservas que os bancos fazem para cobrir possíveis despesas e perdas. O aumento nelas demonstra a expectativa de queda nos resultados. Então é imprescindível que você acabe sempre comparando os resultados das carteiras com outros bancos do segmento bancário. Agora o ROI, ou Retorno sobre Patrimônio Líquido. O ROI é um indicador que mede a capacidade que uma empresa tem de gerar valor ao negócio e aos investidores com base nos recursos que a própria empresa possui. É o resultado do lucro líquido acumulado nos últimos 12 meses, dividido pelo patrimônio líquido da companhia. Ele é um indicador de eficiência de gestão que norteia o investidor quanto à estabilidade e à saúde financeira de uma empresa e quanto ao seu potencial de crescimento no longo prazo. Então, não existe consenso sobre um valor, mas uma variação entre 15% e 20% está alinhada com a média atual. É importante a comparação com os pares no setor para entender como se dá a dinâmica naquele setor específico e qual seria uma média aceitável em relação ao retorno sobre patrimônio líquido. Já em relação ao índice de inadimplência, é um fator que influencia decisivamente no resultado da carteira de crédito dos bancos, nas provisões de recursos para compensar as perdas e no lucro líquido. É preciso entender o contexto em que se dá o aumento nesse quesito, a inadimplência. Se há apenas fatores macroeconômicos contribuindo para a alta, exemplo da inflação, de uma taxa Selic elevada ou de um nível de desemprego mais elevado que afeta todo o setor, ou se é algo relativo à gestão da instituição e decisões equivocadas em relação à expansão de créditos em carteiras cujo histórico de inadimplência é alto. Após entender esse contexto em que se deu a elevação da inadimplência, é preciso comparar com resultados anteriores para entender a evolução e se medidas foram implementadas para equacionar esse problema. Já em relação a outro ponto importante, a provisão para devedores duvidosos, ela é uma reserva de capital que empresas fazem para lidar com a inadimplência. E são sinônimos também do PDD. A provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou PCLD, muito utilizada pelo Banco do Brasil, inclusive quando reporta seus resultados, ou perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, ou PECLD. O Banco Central estabelece regras para a constituição dessa reserva. Ele determina as faixas de classificação de acordo com a idade, entre aspas, do atraso dos títulos e as mínimas provisões necessárias para cada categoria. Por exemplo, os níveis vão de A a indicando que o devedor está em dia, o que não requer provisão alguma, a H, na qual aponta atraso superior a 180 dias e requer provisão de 100% sobre o valor das operações. E ainda tratando sobre o PDD, essa provisão gera uma redução do lucro líquido no exercício, pois ela é lançada como despesa e por isso entra como variável em seu cálculo. Sempre haverá provisões desse tipo nos resultados das instituições financeiras. Afinal, elas trabalham diretamente com a concessão de crédito e empréstimos, sendo comum que exista um risco maior de inadimplência considerando esses tipos de operações. E é importante avaliar se a inadimplência está controlada e as provisões seguem uma média do setor. Casos não recorrentes podem acontecer, como foi o caso das Americanas, onde o Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil provisionaram juntos cerca de 9,6 bilhões de reais em razão da fraude reportada ainda no final de 2022. E aí nós temos a matéria do Infomoney que traz justamente essa situação e esse é um exemplo
de fato não recorrente. Os bancos não contribuíram para isso acontecer, por isso não pode ser considerado uma falha da gestão, ainda mais porque as maiores instituições financeiras do país eram credoras da empresa e foram afetadas pela fraude, em maior ou em menor grau. Para fazer um comparativo mais sucinto sobre as empresas que atuam no setor bancário, você pode utilizar ferramentas como o Investidor 10, o Status Invest e outros sites que possibilitam essa comparação entre vários ativos no mercado financeiro. Aqui nós temos o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander comparados com seus principais indicadores. Então você tem acesso aqui ao preço sobre o lucro, ao preço sobre o valor patrimonial, ao dividend yield médio dos últimos 12 meses, dos últimos 5 anos, o ROI e o ROIC, indicadores já explicados anteriormente no nosso vídeo, o crescimento de receitas nos últimos 5 anos e o crescimento de lucros, enfim, várias situações você pode comparar utilizando essas ferramentas. No entanto, a melhor opção para visualizar esses resultados reportados pelas empresas é, de fato, a visita ao site de relacionamento com o investidor da instituição na qual você investe. E aqui nós temos o site de relacionamento do Banco do Brasil em sua central de resultados. Eu prefiro, para essa análise preliminar dos resultados reportados a cada trimestre, utilizar a apresentação na teleconferência, que é uma estruturação mais reduzida e mais fácil de visualizar. Caso haja alguma dúvida, eu tiro ela analisando os demonstrativos contábeis. Mas, em regra, a apresentação já supre boa parte das dúvidas que, eventualmente, o investidor pode ter. Então, acessando a apresentação do terceiro trimestre de 2023 do Banco do Brasil, logo de cara nós vemos um resultado reportado como lucro líquido ajustado. Vemos aí uma manutenção do mesmo resultado reportado no trimestre anterior e um aumento de 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Já em relação à carteira de crédito, em todas as seções nós temos aumentos, à exceção da parte de governo, mas apresentou um acréscimo na carteira de negócios sustentáveis, por exemplo, em relação ao ano passado, na ordem de 10%, a pessoa física quase 8%, em agronegócio quase 19% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Então, mesmo com esse acréscimo na carteira de créditos, a provisão de créditos de liquidação duvidosa se manteve estável, inclusive com redução em relação ao risco de crédito, uma estabilização, mantendo os mesmos resultados em linha com o trimestre anterior e o terceiro trimestre de 2022 em relação à recuperação de créditos. Em relação à qualidade de crédito, vemos aí um gráfico que demonstra a inadimplência superior a 90 dias. E veja que em relação ao Banco do Brasil, essa inadimplência geral está em torno de 2,81%, mas ele coloca uma legenda aqui que, desconsiderado um caso específico, essa legenda em verde, esse resultado seria de 2,63%. Apesar de ser uma elevação em relação ao terceiro trimestre de 2022, você vê que essa elevação é muito tímida e a gente pode reputar essa ligeira alta ao cenário macroeconômico, né? Com índice inflacionário com tendência de alta, juros ainda elevados, a taxa Selic, um nível de desemprego um pouquinho elevado ainda, mas com perspectivas de reduções, e todos esses fatores acabam influenciando no mercado de crédito e na inadimplência. Agora você vê, imagine um índice de 2,81, você pode considerar ele alto. Vamos apenas fazer um comparativo rápido com os resultados reportados pelo Bradesco, também no terceiro trimestre de 2022. E olhe o índice de inadimplência acima de 90 dias do Bradesco. Se você considerar o total, incluindo pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas, eles reportaram um percentual de 5,6%. Quando comparado ao Banco do Brasil, você vê que ele está quase o triplo do valor. Então você considera que analisado sobre a perspectiva do mercado e dos seus pares, esse índice de inadimplência está muito controlado e aceitável, considerando o nível da carteira de crédito apresentada pelo Banco do Brasil. Já em relação à cobertura, nós temos aqui reportado pelo Banco do Brasil quase 200% do índice de cobertura, que significa ligeiramente, em resumo, que as provisões realizadas estão a quase 200% em relação aos créditos que eventualmente são provisionados. Em relação ao sistema financeiro nacional, o próprio gráfico no resultado do Banco do Brasil já traz esse comparativo. Temos uma média de 182,9%. Então, o Banco do Brasil está bem acima do índice médio do sistema financeiro nacional.
Já em relação à margem bruta financeira, nós vemos aqui os resultados da receita financeira com operações de crédito subindo quase 20% em relação ao terceiro trimestre de 2022, enquanto as despesas financeiras de captação reduziram mais de 24% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Em relação ao segundo trimestre de 2023, houve uma redução aí de 8,5% em relação às despesas de captação. E como vimos, a margem bruta leva em consideração justamente isso, o spread, a diferença entre as despesas de captação e a receita com as operações de crédito. Já que as despesas financeiras de captação diminuíram e as receitas com as operações de crédito aumentaram, é natural que essa margem bruta do Banco do Brasil aumente. E foi o que aconteceu. Um aumento de 30,4% quando comparados os 3 trimestres de 2022 e os 3 trimestres de 2023. Já em relação à dinâmica de receitas e despesas, vemos aí um ligeiro aumento em relação às despesas administrativas quando comparadas com o trimestre anterior. A mesma coisa vale para as receitas na prestação de serviços, cujo aumento, quando comparados os trimestres de 2022 e 2023, nós temos aí uma elevação de 5%. Já em relação às projeções corporativas do Banco do Brasil, que foram publicadas através de fato relevante em janeiro de 2023, nós temos o atendimento de todas as situações previstas nas projeções divulgadas pela empresa, principalmente em relação à carteira de crédito, com uma elevação de 10,7%, ficando aí no centro da projeção da companhia. A margem bruta ficando acima das projeções publicadas no início do ano. As provisões de crédito e liquidação duvidosa ainda sobre confirmação, porque estamos na iminência da publicação dos resultados no quarto trimestre, mas com certeza vai ficar em linha com o que foi projetado pelo Banco do Brasil. As receitas com prestações de serviço também dentro do centro das projeções, despesas administrativas e lucro líquido ajustado, todos dentro daquilo que foi projetado no guidance publicado na companhia no início do ano. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.